Fala aí, meus caros, minhas caras, tudo bom? Hoje a gente vai fazer aqui um vídeo um pouco diferente do que eu já fiz até agora, mas inaugurando esse novo quadro aí do canal, que é o Eu Li. É sobre geralmente vai ser sobre um livro aí que eu li, e o livro da vez aqui é o Determinados, do Sapolsky, do Robert Sapolsky. O subtítulo é A Ciência da Vida Sem Livre-Arbítrio. Esse foi um livro que eu vi recomendado aí, eu não lembro agora se foi no grupo do Apoiadores de Pedro, ou se foi o próprio Pedro que recomendou. Mas ele é um livro aí, como diz o título, né? Sobre livre-arbítrio. Envolve aí conceitos de determinismo e tal. Uma discussão aí que rola por aí nas internets e que eu quero dar a minha visão, né? Minha visão. Eu gostaria de começar aqui com uma citação, né, de uma música, que é a seguinte. Vamos ver aqui. There was a time before we were born. If someone asks, this is where I'll be. Where I'll be. É uma citação do Talking Heads, da música This Must Be the Place, Naive Melody. E a tradução em português é, feito por mim mesmo, né? Existe um tempo antes de nós nascermos. Se alguém perguntar, é lá que eu estarei, lá que eu estarei. Então, essa música aí que é uma das minhas músicas favoritas deles, né? E que tem tudo a ver com o que a gente vai discutir aqui hoje. Primeiro eu vou dar uma visão do livro, né? A gente vai passar aqui pelos capítulos, tal, o que é que ele diz. E eu vou aproveitar no final para apresentar uma visão sobre o que eu tenho sobre como que é a realidade que a gente está inserido, tá? Assim, é uma visão que ela pode ficar um pouco complexa e difícil, e até porque eu mesmo às vezes tenho dúvidas em relação a ela, né? Vai ser um pouco abstrata também. Mas vamos lá. O livro como livro, né? Eu gostei do livro, tá? Gostei muito. Eu acho que ele é neurocientista, né? Então ele esclarece muitas coisas sobre neurociência. Inclusive tem um apêndice só sobre neurociência, tá? Eu não li o apêndice porque eu já cansei da neurociência que ele deixa no livro principal, né? Na parte principal do livro. Então eu meio que cansei da neurociência e no final eu acabei não lendo o apêndice, tá? Mas para quem se interessa pelo tema aí do livre-arbítrio, se interessa por ciência e tal, e quer saber, assim, os últimos descobertas aí na neurociência, né? Enfim, eu acho um livro bastante bom, tá? E eu tenho algumas discordâncias pontuais com ele, né? Sim, normal, nada demais. Inclusive, a gente vai falar disso daqui a pouco. Agora sim, entrando no... Para que é o livro, né? Ele até fala em algumas partes, né? Que é sobre qual que é o objetivo do livro, né? Então, eu vou ler aqui um capítulo um, né? Uma citação. Como argumento central desse livro, essas são variáveis sobre as quais não temos nenhum controle. Então, ele está dizendo aí variáveis, ele enumera várias variáveis antes, né? A respeito da nossa vida, de como a gente age biologicamente, socialmente, etc. Então, ele vai dizer que nós não temos, por assim dizer, um livre-arbítrio. Nós não somos separados da realidade, né? E nós estamos sujeitos a todas as determinações da realidade, né? E assim, ele começa no livro, né, no primeiro capítulo, ele vai definir aí o que é que ele quer dizer por livre-arbítrio, o que é que ele quer dizer por determinismo e tal, e o que é que ele quer dizer por compatibilismo, né? Então, para quem não conhece, né, o determinismo ele vai dizer assim, que tudo o que vai acontecer poderia ser determinado se nós soubéssemos todas as variáveis do universo, né? Ele até diz assim, fala sobre o demônio de Laplace, né? O demônio de Laplace não é nenhum demônio da mitologia católica, nem nada disso, né? Ele é um experimento mental criado pelo Laplace, que foi um cientista, filósofo, físico, um grande criador aí da transformada de Laplace, para quem conhece e tal. Ele criou esse experimento, né? Esse experimento mental, em que assim, se tivesse um ser super-humano aí capaz de saber todas as variáveis do universo, o valor de todas as variáveis, né? Ele poderia prever o futuro, né? Saber a velocidade de tudo, saber a velocidade
saber a temperatura, saber, enfim, todas essas variáveis físicas aí, ele poderia saber o próximo passo, e daí o próximo passo, e daí o próximo passo, então ele saberia todo o futuro. Esse é o demônio de Laplace, e o Sapolsky utiliza o demônio de Laplace para explicar a visão dele de determinismo, né? Então, para ele, o mundo é determinista, no sentido que se a gente souber tudo que tem para se saber assim, sobre o universo, né? Todos os átomos, todos os elétrons e tal, a gente poderia saber o próximo passo. E nesse sentido, ele fala sobre a noção de compatibilismo, né? Então, o que para ele são os compatibilistas, né? O que é compatibilismo? O compatibilismo vai dizer que se o livre-arbítrio, ou o conceito de livre-arbítrio, né, de a gente ter a liberdade de fazer todas as nossas escolhas, vai dizer se é compatível com o determinismo ou não. Então ele enumera aí então, 4 categorias, né? Os deterministas compatibilistas, os deterministas não compatibilistas, os não deterministas compatibilistas e os não deterministas não compatibilistas. Então, assim, tem o determinismo e tem o compatibilismo. Então, ele faz aí as 4 variáveis dessas duas possíveis posições. Desses dois temas, né, as 4 possíveis posições. Então, para ele, ele se diz determinista e não compatibilista, ou seja, ele é determinista, acha que tudo seria previsível, e acha que seria previsível não. Assim, se a gente souber tudo o que tem para saber do universo, a gente sabe o próximo passo. Se a gente sabe o estado atual, né, do universo, a gente saberia o próximo estado. Assim, eu tô tendo um certo cuidado com essas minhas afirmações, né, porque é um pântano meio pântano mesmo, assim, de você definir uma coisa com certas palavras pode significar outra coisa, né? É bem difícil de chegar a uma definição concreta, assim. Mas, bom, ele é não compatibilista, ou seja, ele não acha que o livre-arbítrio é compatível com o determinismo. Ou seja, o livre-arbítrio seria uma mera ilusão, uma mera imagem que a gente tem de nós mesmos. Enfim. E aí ele passa o livro todo argumentando esse ponto, certo? Então, assim, no capítulo 1, 2, 3 e 4, ele vai fazer a apresentação aí das questões, né? Dessas questões de determinismo, compatibilismo, o que é livre-arbítrio. E ele vai mostrar as principais preocupações dele, né? Então ele tem muita preocupação em relação a como essa nossa visão de livre-arbítrio, ela influencia a nossa visão de justiça, a nossa visão de culpa das pessoas, tal. E esse é um argumento bastante... É uma parte bastante forte do livro, porque ele quer influenciar a sociedade no sentido de mudar o que é que a gente acha de justiça, de culpa, etc, né? Principalmente ele está focado aí na sociedade norte-americana, né? Porque ele é, se salvo engano, meio americano. Então ele... Americano não, estadunidense. Não posso falar americano com uma camisa dessa, né? Porra. Aí ele é estadunidense, né? E tá focado aí nas questões de convencer as pessoas atualmente da visão dele e chega a comentar por que isso seria bom e por que isso não seria bom, né? E aí ele defende aí que outra forma de falar é que a natureza que a gente tem aí, a nossa realidade, ela seria puramente mecanicista, tá? Seriam mecanismos que independem de uma consciência exterior, independem das nossas consciências e que acabam determinando tudo que a gente vai, tudo que acontece, tá? Aí, a partir do capítulo 5 a partir do capítulo 5 ele começa a trazer outras noções da ciência, assim, né, para ajudar a explicar, né? No início ele fala muito sobre neurociência. Mas aí no capítulo 5 e no capítulo 6 ele vai falar de teoria do caos, né? Teoria do caos, para quem não tem muito formalizado com o termo, é a teoria proposta aí nos anos 60, 50 ou 70 a respeito de certos fenômenos que eles se tornam muito mais diferentes conforme o tempo, a ponto de a gente não conseguir chegar numa previsão correta deles. Então, assim, não sei se ficou muito clara a minha explicação, mas é basicamente o seguinte: dado um sistema que ele possa ter pequenas variações no seu estado inicial, ele pode levar a variações muito grandes nos seus estados futuros, de forma que a gente não consegue determinar os estados futuros, né?
E assim, o exemplo clássico da teoria do caos é aquele do pêndulo duplo, né? Então, se você botar um pêndulo duplo, aí quem for lembrar de física vai lembrar, né? Se você botar um pêndulo duplo um pouco diferente de outra posição, ele acaba fazendo uma coisa que parece completamente diferente com a que ele faria se estivesse na outra posição, né? Então, assim, o que eu entendo, pelo menos, né, o que foi passado, né, do livro e que eu aprendi, é que essa teoria do caos vai dizer, bom, no início, dependendo das condições iniciais, se você tiver uma condição inicial um pouco diferente da outra, ela pode levar a resultados muito diferentes. E aí o exemplo que ele deu foi o principal exemplo, né, foi a meteorologia, né, onde variáveis um pouco diferentes uma da outra nas medições, né, podem levar a gente não entender os próximos dias, né, da meteorologia. Inclusive, isso é o que acontece, tá? A gente só não consegue prever alguns poucos dias em razão, principalmente disso, né? Por isso que, assim, previsão de dias além de 3 aí, você já não confie muito, tá? Assim, pelo menos meu conselho é esse. Bom, e aí ele vai explicar porque aqui na visão dele a teoria do caos não seria um lugar onde daria para se dizer que existe livre-arbítrio por causa da teoria do caos, porque apesar da gente ser em determinado futuro, isso não seria necessariamente vindo de um livre-arbítrio nosso, ou isso não geraria um livre-arbítrio nosso. Bom, e aí ele dá vários argumentos, tá? Bom, aí no capítulo 7, no capítulo 8, ele vai falar sobre a complexidade emergente, que é outro aspecto aí da ciência, que também é daí da segunda metade do século XX, tá? Que, se eu me lembro bem, ele vai falar assim sobre como sistemas, como a da formiga e da abelha, né, como formigueiro, ele pode gerar coisas muito mais complexas a partir de coisas bem simples. Então, pensa num formigueiro, né? Cada formiga ali tem seu papel e tal, e tem onde buscar alimento, onde não buscar alimento. E assim, as formigas em si elas são simples, né? Elas têm uma composição neurológica simples, mas elas constroem sistemas bastante mais complexos, como o formigueiro, né? Ele fala também das abelhas, né, que fazem coisas nesse sentido também. E aí o que mais chamou a atenção é algumas umas citações dele aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ele faz algumas citações bem legais sobre o que seria a complexidade emergente, né? Ele fala, tem uma citação aqui do Kasparov. Kasparov foi um, um enxadrista, né? Que ele foi aquele que foi escolhido aí para batalhar contra o Deep Blue aí na década de 90 e que ele perdeu pro Deep Blue. O Deep Blue era um computador enxadrista também, né? Ele foi jogar xadrez e acabou perdendo. E ele era o top dos top na época. E aí, o que o Kasparov falou na ocasião, né? O que descobri ontem foi que estamos vendo pela primeira vez o que acontece quando quantidade se torna qualidade. E assim, essa é uma das explicações que o Sapolsky dá para explicar o que seria essa teoria da complexidade emergente, tá? Ou seja, quando você junta várias coisas simples, pode surgir uma complexidade maior. E aí, tem também aqui uma citação do prêmio Nobel Philip Anderson, que ele vai falar que, assim, mais é diferente, né? Mais é diferente. Acontece algo diferente quando você junta uma quantidade certa de coisas. Então, assim, ele também vai defender aí, no capítulo 8, que isso também não configura um argumento a favor do livre-arbítrio, tá? Bom, e aí eu concordo com ele nesses dois capítulos aí, né? No 7 e no 8, e no 5 e no 6 também, tá? Do Teoria do Caos. Mas aí, no capítulo 9 e capítulo 10, ele vai abordar a indeterminação quântica. Que, assim, para quem não está formalizado com o termo, né? As principais interpretações aí vigentes da teoria quântica e física, elas interpretam que a realidade é probabilística, tá? Ou seja, mesmo você sabendo todas as determinações possíveis, e aí os possíveis é que tem um grande
pode abranger muita coisa, né? Mas assim, as principais teorias hoje, né, a principal linha que o pessoal segue é que a realidade é probabilística, ou seja, mesmo você sabendo as determinações todas, as variáveis todas, você não consegue prever com exatidão o próximo estado, certo? É isso. E ele tenta aqui abordar esse fenômeno da indeterminação quântica e também vai explicar que ele também não gera o que seria o livre-arbítrio, né? Lembrando que ele é neurocientista, né? E assim, uma coisa curiosa, né? Porque depois eu vou criticar esse capítulo dele, tá? Assim, com perdão do spoiler. Ele começa o capítulo 9, que é o que ele fala assim, que ele fala da indeterminação quântica. Ele fala: cá entre nós, não quero escrever este capítulo nem o próximo. Então, assim, ele não queria escrever, segundo o próprio, né, esses capítulos aí, porque ele não acharia relevante ou não se acha capacitado para escrever. E, assim, isso dá um indicativo aí, já que talvez ele não tenha pensado da melhor maneira a respeito disso, desses dois, né? Então, assim, depois eu vou dizer o que eu não gosto nessa parte. Mas vamos seguir. Ele vai tratar disso no capítulo 9 e no capítulo 10. Em seguida, no capítulo. Bom, aí no capítulo 10.5, ele bota um capítulo no meio, assim, que ele dá uma pausinha só para comentar o livro, tá? Simbolizando que antes tem uma primeira parte, né? Que ele vai defender essas coisas. E tem uma segunda parte, né? Que ele vai chegar em conclusões, né? Então, essa segunda parte é mais sobre conclusões meio sociais, sociológicas, sobre moral, sobre, né, o que a gente faz com a justiça e tal. Aí no capítulo 11 ele vai falar quais as consequências sociais, né? Ele supõe, né? Será que a gente vai enlouquecer se a gente não acreditar no livre-arbítrio? O que a gente pode tirar disso, né? E tal. No capítulo 12 ele vai mostrar que ele tem o objetivo de mudar coisas na sociedade, ele próprio, né? Tem o objetivo de mudar coisas. E ele fala aí sobre, inclusive, o efeito de condicionamento, né? As ideias e tal. Ele usa como exemplo usar o Trump, né? O fenômeno do Trump, como ele expõe várias ideias repetidamente, as coisas começam a ficar mais aceitas na sociedade, mesmo que quando não deveriam ser, entendeu? Ele usa muito a retórica trumpista como um ponto de argumento, assim. Fala, ó, se a gente expõe as pessoas a certas ideias por muito tempo, elas começam a ser mais aceitas e tal. E, bom, ele vai falar aí do objetivo, como isso tem a ver com os objetivos dele, né? Com esse livro e com a outra militância dele. Então, assim, é um livro que ele não é completamente apolítico, tá? Ele não se diz apolítico e não teria como ser, né? E ele vai falar bastante da posição política dele. Assim, ele não chega a se identificar como liberal ou democrata, né? Mas é claramente a posição que ele segue, tá? E aí ele vai nessa toada. Aí no capítulo 13 ele vai fazer uma revisão histórica, né? E aí tem uma citação que eu não gosto muito nesse capítulo, mas ele vai falar como historicamente a gente já teve evoluções no nosso pensamento em relação à culpa, em relação à justiça, em relação a várias noções que a presunção de livre-arbítrio nos dá, entendeu? Então ele vai falar sobre isso. No capítulo 14 ele vai falar sobre castigo e como que nosso sistema judiciário, ou pelo menos o estadunidense, né? Ele pensa e age, né? E ele vai trazer como a justiça humana evoluiu, assim. Assim, algumas coisas, assim, né? Ele não é historiador e ele não é do direito, né? Então ele fala, assim, meio não vou dizer que de orelhada, mas, assim, ele fala sem se aprofundar nas coisas, né? Sempre se aprofundar nos conceitos. Porque, assim, pro que ele propõe pro livro, eu acho ok. Só que assim, eu como eu tenho mais interesse em saber mais profundamente as coisas, assim, eu gostaria de ver algo melhor, assim, sabe? Mas pro que se propõe pro livro, enfim, é ok. E no capítulo 15 ele vai falar aí, né, que o capítulo 15 é o último, ele vai falar assim
o nome do capítulo é Se Você Morrer Pobre, né? Então, ele vai analisar o significado das coisas e o que as coincidências do mundo sinalizam e tal. E, bom, ele vai... Uma citação aqui que ele tem, né? Ele vai dizer: o que a ciência deste livro ensina, em última análise, é que não existe significado algum. Não há resposta para por que, além de isso aconteceu, porque veio uma coisa antes, que veio uma coisa antes, veio uma coisa antes, tal, tal, tal. Isso aí, inclusive, tem tudo a ver com a metáfora que ele usa aqui, né, das tartarugas, né? Tem uma tartaruga que antes tem outra tartaruga e tal. Assim, se você ler o livro, eu não vou explicar a metáfora toda da tartaruga, tá? Mas o mundo é sustentado por uma tartaruga, que tem uma tartaruga embaixo, tem uma tartaruga embaixo. Essa foi uma noção que ele viu uma vez uma pessoa descrever como era e tal. E que, para ele, as coisas acontecem assim, tá? Ele não acha que o mundo é sustentado por uma tartaruga, mas as coisas que acontecem determinadamente são determinadas por outras que aconteceram antes, que são determinadas por outras que aconteceram antes, e vai assim infinitamente. Potencialmente infinitamente. Certo? Beleza. Então aqui eu tenho dois apontamentos que eu quero dizer aqui, tá? Primeiro é sobre essa citação, essa parte do capítulo 13, que ele fala assim, em determinado momento. Vamos voltar aqui. Ele é neurocientista, né? Então, em determinado momento, ele está falando aí sobre algumas determinações. E ele fala, e eu acho que a fala dele não é tão feliz. Deixa eu achar aqui, gente, porque senão é complicado, né? Se eu citar o cara, justamente na parte que eu quero criticar, eu não cito ele certo, né? Vamos pegar aqui 12, capítulo 13. Então, você pode associar... Ah, tá. Bom. O objetivo de repassar essa visão geral de nosso entendimento atual da doença é insistir nesse ponto. É um problema biológico, é um problema biológico. Ele está falando aqui sobre a esquizofrenia, tá? Ele está falando sobre como o nosso conhecimento da esquizofrenia apontou para dizer que a gênese dela é biológica, biológica, biológica. Assim, eu não vou discordar da esquizofrenia, né? Porque eu não tenho a capacidade de discordar. Mas eu diria que esse ponto de ficar batendo biológico, biológico, biológico pode fechar algumas portas para entender como o tratamento ou como a gente deve ter uma postura pode ser mais do que biológica, né? Pode ser uma forma biopsicossocial, porque é essa forma que eu vejo como os seres humanos são, tá? Seres biopsicossociais. Então, a forma de tratar essa soberania ela pode ser biopsicossocial, não só biológica, não só, enfim, não só uma coisa. Não só uma coisa biológica, entendeu? Mesmo que a fonte dela seja biológica, biológica, biológica. Então, dessa maneira, né, o ponto dele pode até ser verdadeiro, mas eu acho que a forma não foi muito boa, tá? Essa crítica que eu acho leve, tá? Só acho que é uma questão estética aqui, de como ele expressa isso. Mas, enfim, tem mais uma crítica, né, que eu acho que vale aqui, né, sobre a indeterminação quântica, né. Então, eu vou citar aqui também algumas partes, tá, sobre dessa parte, porque eu acho que ele causa aí, pode causar alguma confusão, tá. Então, assim, ele está falando nessa parte sobre como efeitos quânticos poderiam ou não afetar o comportamento de uma pessoa. Tá? E aí ele fala: quase todos que pensam no assunto concluem que isso não pode acontecer, ou seja, o que não pode é o comportamento quântico da indeterminação afetar o comportamento de uma pessoa. Porque, como logo veremos, os efeitos quânticos se dissipam, cancelam, cancelam uns aos outros no ruído. As ondas de superposição perdem coerência. Ele volta nesse mesmo capítulo a afirmar a mesma coisa. Então, os efeitos quânticos, aqui abre aspas de novo, os efeitos quânticos são eliminados em meio ao ruído descoerente, tépido e úmido do cérebro à medida que se aumenta a escala. Bom, aí eu tenho uma querência com isso, que é a seguinte querência, né? Ele não, ele aparentemente aqui nesse capítulo, ele não
usou a própria noção de teoria do caos que ele apresenta nos capítulos anteriores. Por quê? Por que eu digo isso, né? Ele fala que as indeterminações elas viram ruído. E assim, ele pode estar repetindo opinião de outras pessoas e tal, mas esse ruído, ele só é ruído do ponto de vista nosso que não entende como que as coisas podem estar acontecendo, entendeu? Eu acho que, assim, ruído, né? Existe até uma citação do Snowden, o Edward Snowden, aquele que teve aqui toda aquela treta lá e tal. Ele sabe bastante de criptografia, né? Então ele falou assim, quando ele tava, isso ficou na minha mente assim há um tempo, tá? Porque eu gosto da área também. Então ele falou uma vez assim sobre extraterrestres, né? Ele falou, assim, Snowden sobre extraterrestres. Vamos ver onde eu vou chegar. Ele falou assim que se a gente for analisar mensagens vindas de outros lugares, sinais vindas de outros lugares, o Snowden falou assim, pô, a gente não vai conseguir saber se são mensagens mesmo. Porque porque olha a nossa história de como a gente evoluiu nossas próprias codificações, nossos próximos algoritmos, né, de codificação e tal. Vê como evoluiu rápido. Se a gente realmente receber um sinal de outro lugar, a gente vai receber um sinal que para nós vai ser exatamente como ruído. Então, assim, se vocês procurarem essa situação, ela é real, né? Eu esqueci de botar ela aqui, mas essa é a noção que eu quero que a gente tenha, sabe? Para quem não sabe o que está no sinal, o que está na determinação ali, a gente pode enxergar uma coisa que tenha significado, mas a gente vai enxergar como ruído porque a gente desconhece a determinação, o porquê. E aí parece que e por que que isso... Por que que o Sapolsky, nesse caso, né? Ele entendeu, acho que o conceito de ruído assim de uma forma pelo menos diferente da que eu entendo, tá? Enfim, o ruído ele é ruído em relação ao sinal, né? O sinal. Mas se a gente não sabe que pode haver um sinal ali, entendeu? A gente não pode classificar aquilo como ruído e descartar. Sim, descartar. É ruído. Assim, eu acho um pouco prepotente da visão dele, né? E assim, ao mesmo tempo, por exemplo, vamos dar um exemplo, né? Vai que um neurotransmissor ali, ele fica um pouco para trás na determinação dele. Ele solta um pouco depois. Isso pode fazer com que a pessoa dê um passo ou não dê um passo para frente e acabar sendo atropelado, por exemplo. Enfim, a pessoa não percebeu um carro porque o neurotransmissor não chegou no limiar ali de que tinha que chegar para a pessoa parar e tal. E aí ela deu o passo e aí acabou sendo atropelada. Então, assim, isso para mim não é um argumento a favor do determinismo, tá? Então, assim, e como ele se diz determinista, eu acho que isso aí ficou um pouco confuso no discurso dele, entendeu? Inclusive por causa da teoria do caos. Ele falou que na teoria do caos uma coisa pode ser muito, muito pouco diferente da outra no início e depois ficar fazendo um negócio completamente diferente, né? Então, assim, em meu ver, é uma falha na argumentação dele a respeito do determinismo. Então, o que eu gostaria de dizer, né? Não é uma falha no argumento de não ter livre-arbítrio, né? Porque o livre-arbítrio ele tem outra característica na argumentação dele. Então, não é uma falha na argumentação contra o livre-arbítrio, a existência do livre-arbítrio, mas é uma falha contra a argumentação do determinismo, entendeu? E aí ele também se diz determinista e talvez... eu não vou dizer aqui que ele não saiba, tá? Mas talvez esse entendimento dele é o que levou ele a não querer escrever essa parte, tá? Porque ele já deve ter tido discussões parecidas com essa aqui em outros momentos. E assim, como eu disse, né? Pode ser um neurotransmissor a mais, realmente pode ser o limiar entre você dar um passo para trás ou não. Ou dar um passo para frente ou não, entendeu? Então, assim, eu acho que isso aí fica meio nebuloso, tá? E essa é a minha crítica que eu tinha a ele, né? Bom, tem uma coisa que não é uma crítica, tá? Mas é uma presunção, assim, que ele faz. Ele faz, na análise dele, da realidade e tudo mais, ele faz ele tem essa expectativa, né?
de certa forma, prever alguns acontecimentos do futuro, ou pelo menos indicar uma probabilidade maior deles ocorrerem. Então, e aí, em seguida, tá? Eu vou até dar uma pausa aqui na gravação, mas em seguida eu vou falar da minha realidade, tá? Da minha visão de realidade. E uma coisa que eu gostaria de fazer é assim, é abandonar essa expectativa de prever o futuro de alguma forma. E eu gostaria que vocês fizessem esse exercício também para a gente analisar a realidade, né? Eu acho que primeiro a gente deve entender a realidade, tá? Certo? E não necessariamente entendê-la para, para falar qual é o futuro, para prever tal coisa, tal coisa. Eu acho que nós, tendo um modelo de realidade que independa dessa nossa expectativa, eu acho que pode ser muito proveitoso, tá? Então, essa foi a primeira parte do vídeo que eu falei do livro, tá? Terminando, é um livro muito bom, é um livro muito interessante, traz... Eu fiquei informado de várias formas aí sobre como funciona o córtex pré-frontal e tudo mais. Vários experimentos aí de neurociência, de psicologia e tal, que eu achei muito legais. Me lembrou bastante o livro do Daniel Kahneman sobre Rápido e Devagar. Eu não li esse outro todo, né? Eu li 80% do livro, do Rápido e Devagar, mas me lembrou na mesma toada. Eu também não li o Comporte-se, que também é do Sapolsky, tá? Também não li esse, li só o Determinados mesmo. Por isso minhas considerações foram só sobre ele. Enfim, recomendo o livro, tem aí para comprar nas livrarias. Eu, inclusive, comprei ele quando eu estava fazendo outra coisa na livraria, tá? E é isso aí. Agora a gente pode falar, então, sobre minha visão da realidade. Vamos lá. Aqui de volta, tá? Precisei fazer uma pausa, mas continua o vídeo. Bom, por que eu quero falar sobre minha visão de realidade aqui nessa oportunidade, né? Porque, bom, eu não sei se vocês sabem, eu sou materialista e sou determinista, né? E sou incompatibilista também, que nem o Sapolsky. E esse livro ele me fez matutar bastante sobre essas coisas e eu cheguei a algumas conclusões aqui, revi minhas premissas tal, e assim, essa visão que eu vou apresentar, ela pode ser um pouco complexa, tá? Então, assim, eu acho que inclusive ela é tão complexa quanto você queira dedicar seu tempo a analisá-la, entendeu? Ela é bem complexa, se você quiser realmente passar tempo é, analisando. Mas o que eu vou apresentar aqui são minhas premissas, tá? Com as quais eu abordo como a gente vê a realidade e tal. Então, eu só vou apresentá-las também. Eu não vou justificá-las, porque eu acho que justificar já é outro patamar, já é outra atividade, e eu também tenho um tempo finito aqui para fazer o vídeo. E eu também não tenho toda a habilidade que eu gostaria de ter, ou que eu um dia terei, para fazer essa justificação. Tal. Não, adoto essa premissa por causa disso e tal. Mas eu acho que é importante porque, assim, tô começando o canal agora e tal, e acho que é interessante também esse tema. Então, vamos lá. Uma coisa, né, que essa visão ela pode mudar, né, com o tempo, né? Posso escutar uma coisa ou outra, deixar de ser materialista, isso pode acontecer. Deixar de ser determinista, isso pode acontecer. Né? Inclusive, tem um colega nosso aí do YouTube, o Devanil do Alimento Cérebro, que ele recentemente ele deixou de ser ateu, né? Recentemente, não sei, acho que faz mais de um ano. Mas ele fez um vídeo sobre isso, né? E assim, tudo é possível, tá? Só não acho que isso vai acontecer comigo, porque, assim, as premissas que eu tenho aqui já são fundamentadas com um pouco de experiência de vida. Mas eu não vou justificar agora, tá? Então eu vejo como premissas, ou se você preferir, como axiomas, tá? Eu sei que axioma não é exatamente a mesma coisa que premissa, mas se você quiser considerar como axioma, pode considerar, tá? Então, assim, está em construção, tal. E assim, não é uma visão de mundo que é totalmente incompatível com outras, tá? Eu até vou falar sobre isso depois. Tem algumas visões que podem ser compatibilizadas com essa, né? Uma coisa que não é compatível com isso é a visão de livre-arbítrio como algo completamente livre, né? E que por isso eu falo incompatibilista, né, em relação a isso. E que, enfim, seja fora do universo e que a gente possa mudar o futuro e tal. E assim, claro, você não precisa concordar com ela. Eu acho que você precisa, no mínimo, respeitar um pouco minha visão e tal. Só isso. Tá? Vamos lá. O que eu quero dizer com materialista, né? Inclusive, o Pedro do Atual Informa, ele fez um vídeo ontem mesmo sobre isso.
Ele perguntou o que é materialismo para as pessoas, né? E eu disse exatamente mais ou menos isso, né? Que a existência da matéria, certo? Essa coisa física, ela precede a existência de outras coisas. Outras coisas aí no sentido amplo, tá? Incluindo aí lógica, consciência, matemática, ciência, conhecimento, ideias. A matéria precede, né, em tempo e em conceito, toda a existência, tá? Dessas outras coisas. A primeira coisa que existe é a matéria. E além disso, ela determina a existência das outras coisas, segundo as leis. A gente vai chegar lá. Bom, e o que é que acontece, né? Determinista. Determinista, eu também sou determinista. E o que é que eu quero dizer com isso, né? Porque não necessariamente é o mesmo que outras pessoas querem dizer com isso. Que os eventos, né, que a gente vê no dia a dia, todas as coisas que acontecem, acontecerão uma vez de uma única forma. E isso é importante, tá? De uma vez e de uma única forma. E isso explica muito do que eu vou colocar aqui como premissas, tá? Por quê? Porque, bom, vamos ver. E aí eu ia pedir também para você considerar a minha visão aqui, abandonar essa expectativa de prever as coisas, né? Como falei lá sobre o Sapolsky. Então, assim, por que eu gostaria de abandonar essa expectativa? E assim, tem uma metáfora que eu gosto muito, que eu tenho gostado muito de ter na minha cabeça, que assim, eu não sou católico nem nada disso, né? Mas existe uma certa mitologia católica, né, de que quando antes da gente nascer, a gente e aí vem aí da citação do Talking Heads, né? Antes de nascer, a gente é uma alma, um anjinho lá e tal, no céu e tal. E assim, eu eu não tive isso, tá? Eu não lembro de ser um anjinho no céu antes de nascer e tal. E aí, assim, alguém antes de você nascer, eu te pergunto, alguém chegou pra você e falou assim: ah, quando você chegar lá embaixo, na realidade, vai ter uma coisa chamada futuro, vai ter uma coisa chamada passado, vai ter uma coisa chamada presente. E a gente vai poder determinar o futuro sabendo algumas coisas, por exemplo. Essa é uma garantia que ninguém me deu antes de eu nascer, nem nada disso. Também não me deram nenhuma garantia de, por exemplo, quando eu chegar na realidade vai ter uma coisa que chama onda, uma coisa que chama partícula, elas vão ser diferentes, tal, assim. Não tive essa garantia, ninguém me prometeu nada disso. Ninguém prometeu também, vai existir Deus e tal, ninguém prometeu isso. Então, assim, eu gosto dessa metáfora de, assim, antes da gente nascer, o que foi prometido pra gente, né? Ou seja, nada. Pra gente abandonar certas expectativas que a gente tem em relação à realidade e como ela funciona, né? Então, por exemplo, quando a gente chegar lá na realidade, vai ter uma coisa que chama causa, uma coisa que chama consequência, toda causa vai ter uma consequência, toda consequência vai ter uma causa, e vai ser assim. Pô, truco. Não acho que é assim, entendeu? E aí, isso fala a respeito também das pessoas que procuram a verdade, tá? Às vezes você acha que, nossa, eu tenho que encontrar a verdade final, a verdade última, a verdade e tal. Eu quero saber a verdade. E assim, às vezes isso não foi prometido pra você, pra mim não foi, né? Eu acho que também não foi pra você. Então, não sei por que você está procurando uma última verdade aí, maravilhosa e indecifrável, tal, etc. E aí, isso é uma crítica também ao pessoal aí da lógica, que usa lógica, quer usar lógica para explicar tudo, né? Não, porque a lógica formal lá, aristotélica, ou lógica da filosofia analítica, etc., sei lá, pode explicar tudo e tal. Esse pessoal aí, bom, ninguém me disse que aqui a gente teria uma coisa chamada lógica que é explicar tudo, né? E certas pessoas, inclusive, dizem que provam a existência de Deus por isso, mas eu não tô nem aí, né? Ninguém me provou, ninguém me prometeu que isso ia acontecer. Ninguém me garantiu que isso aconteceria, ou que a gente poderia, né? Enfim. Mas bom, depois disso, eu gostaria então de explicar, né? Depois dessa introdução, explicar exatamente o que eu acho que é a nossa existência aqui, tá? Eu gostaria também de ter em mente, né, a metáfora a frase do Heráclito, né? Heráclito foi um filósofo grego aí e tal, e ele falou assim, segundo
que eu pesquisei aqui, né? Eu acho que foi o Heráclito mesmo. Ele falou que não se toma banho 2 vezes no mesmo rio. Ou seja, né? Ele falando assim que as coisas acontecem uma vez só, tá? Assim, eu diria, concordo com ele, e concordo com ele até no sentido de nem o Heráclito é o mesmo Heráclito quando ele toma banho pela segunda vez, entendeu? Então, assim, nem é o você, tá? Então a gente leva o Heráclito aqui muito a sério. Por que a gente vai falar sobre isso, né? Vamos lá. Então, o que eu acho que compõe a realidade, tá? O que é? Bom, primeiro que eu acho que a gente está em uma coisa chamada realidade, tá? Isso já não é uma premissa para muita gente, tá? Às vezes as pessoas acham que cada um está na sua realidade ou tal, ou que, enfim, sei lá. Eu acho que a gente está numa coisa chamada realidade, nós todos aqui. E que essa realidade ela vai ter coisa de dois tipos, entidades de dois tipos. Um tipo, eu vou dizer que é matéria, que ela vai ter vários subtipos, tá? E aí a gente pode discutir sobre isso, mas não vem aqui, não é minha intenção definir o que são esses subtipos. E a gente vai ter os mecanismos de interação que simplesmente vão ser as formas com que a matéria interage com ela mesma. E assim, eu usei matéria aqui porque no sentido mais amplo do que a gente pode imaginar, tá? Não é só as partículas, não é só as ondas e tal. É um pouco mais amplo, mas é tudo que está em relação com si mesma nesse mundo, nessa realidade física que existe, tá? E existem mecanismos de interação que nada mais são que regras ou leis, ou como você possa chamar, de interação da matéria com ela mesma. É uma relação que eu acho que a palavra dialética, inclusive, cabe aqui, tá? Para como a matéria se interage consigo mesma, mas não vamos pôr o carro na frente dos bois, vamos lá. E aí, o que seria essa matéria? Bom, que tem existência física para mim, tá? Então vamos lá. Eu colocaria espaço como matéria, tá? As 3 dimensões. Tempo eu colocaria também como matéria, tá? Campos aí, o campo elétrico, tal, campo gravitacional, e partículas, ondas, etc. E tudo aí que compõe, tá? Então, assim, toda a matéria mesmo. Então, assim geralmente não se põe espaço e tempo na mesma categoria de matéria, né? Por isso que eu estou usando matéria como outro significado. Certo? Então, eu acho que tudo isso é material, entendeu? Espaço, tempo, é tudo material. Está aqui. Beleza? Então, isso é o que tem existência física e isso é que eu acredito que são os componentes da realidade. E, além disso, a gente tem os mecanismos de interação, assim. Tem a gravidade, as outras forças lá. Inclusive, por exemplo, existe a hipótese aí de existência do graviton, né? Que seria a partícula que faz o meio de campo da matéria com ela mesma, né? De uma matéria contra matéria, para fazer a força da gravidade. Assim, minha visão independe de se existe o graviton ou não, tá? Se ele existir, vai estar na matéria, se não existir, vai ser só o mecanismo de interação, tá? Então, assim, não independe disso. Demais forças, regras, leis, relatividade, como a relatividade opera, toda a velocidade e tal, e etc. Todas essas regras, essas coisas que a gente vê, né, nós seres humanos, vemos como regras e tal. Inclusive, para mim, os mecanismos de interação eles podem mudar ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, se amanhã a gravidade mudasse a constante lá, por razão x, y, z, que ninguém sabe, como ninguém saberá, para mim, continua válida essa interpretação aqui, né? Elas não são leis imutáveis, não são regras imutáveis, entendeu? E aí, para explicar melhor, eu gostaria de evocar mais uma vez o, o demônio de Laplace, né? Mas eu vou dar mais poderes para ele, né? Então, como eu disse, deixa eu ver aqui o que tem depois, nem do tempo. Tá, como eu disse, eu tenho como premissa que as coisas vão acontecer em uma linha do tempo só. Certo? E que todas elas vão acontecer nessa linha do tempo. O que acontece? Digamos que a gente tem um demônio de Laplace, mas um demônio de Laplace versão super. Versão que entenda não só todas as variáveis que existem hoje, mas todas as variáveis que já existiram no passado, todos os valores delas, sim? Todas que vão existir no futuro, todos os valores delas também. Esse super demônio de Laplace ele sabe tudo de tudo. Beleza. Então,
ele seria capaz de escrever, por exemplo, vamos lá, um elétron, né? Pega um elétron X aí que você gosta muito. É, identifica ele, desde o início do universo e tal, ou qualquer outro início que ele possa ter, e tudo que determinou ele, tudo que está antes dele, tudo que está depois dele, certo? Pega esse elétron. Se você quiser, você pode dizer que essas regras aqui, esses mecanismos de interação, eles são específicos para aquele elétron. E que assim, e que ele tá predestinado, por exemplo, colapsar sua função de onda de uma forma ou de outra. Assim, se você não entender o que é isso, paciência. Mas, assim, ou se ele vai estar no spin mais meio ou menos meio e tal. Naquele exato momento de tempo, isso aí já foi predeterminado, né? Desde sempre. E tal. E essa regra dele, a regra de toda a existência dele, pode ser descrita assim, no momento X tal, ele vai ter spin meio, aí depois vai ter spin menos meio, etc, etc, etc. E por que essa minha visão, eu, pelo que os Google que eu dei e o que eu li da Wikipedia, tá? Porque eu não sou muito especialista nisso, essa é uma visão pré-determinista, tá? Ela não só é determinista, mas ela é pré-determinista, ou seja, tudo tá pré-determinado. E aí, e eu dou essa liberdade aí do super mnemônio de Laplace, dele descrever todas as partículas, cada uma como vai acontecer no final, entendeu? Não só como já aconteceu tudo, como que vai acontecer, e a regra pode ser específica para aquela partícula, entendeu? Não precisa ser uma regra geral de todas as partículas e tal. Isso é bem diferente da ciência que a gente faz hoje, tá? A gente presume lá que os elétrons eles têm várias coisas em comum. Mas bom, eu imagino que seja assim, tá? Uma linha do tempo com uma direção só. E que as coisas vão acontecer de tal forma. Como eu disse, isso é premissa. Eu não tenho uma justificativa perfeita para elas. Para todas essas premissas, né? Mas vamos lá. Outra forma de ver isso é que, bom, os eventos na linha do tempo, né? Eles vão todos influenciando uns aos outros, tá? E assim, de forma de mecanismo de interação também determinado, mas determinado em si, né? Ontologicamente determinado, vamos dizer. O próprio elétron pode ter um caminho onde seguir, tá? E isso, assim, acabou a apresentação, tá? Isso é a minha noção atual, tá? E tem algumas consequências, tá? Toda essa narrativa aqui, se me permitem um termo narrativo, de descrever a realidade, tá? Uma interessante que eu pensei é que não existe uma identidade absoluta entre coisas materiais. Por exemplo, um elétron, ele nunca vai ser igual a outro elétron. Em tudo, né? Porque, primeiro, que ele nunca vai ter a mesma posição. E assim, segundo o princípio da exclusão do Pauli, ele também já não teria, né? Mas, enfim, ele nunca vai ter a mesma posição, ele nunca vai ter o mesmo destino que o outro. Usando destino. Né? Que o outro, tá? Nunca vai ter a mesma propensão de cair pro spin mais um, mais meio, menos meio, que outros elétrons e tal. Então, assim, não existe uma identidade absoluta entre entes materiais, tá? Eles existem por eles mesmos, ontologicamente, tá? Sim, outra forma de ver a materialidade, né? Que quem tem existência ontológica são só as coisas materiais. Eu acho que eu falei essa frase certa, tá? E aí, todos os restos das coisas, todas as noções que a gente tem, essas noções humanas, essas definições, esses termos de linguagem e tal, eles também existem somente assim, como noções humanas, como por exemplo, livre-arbítrio, né? Noções de onda e de partícula. Por que uma coisa tem que ser onda, outra coisa tem que ser partícula? Cara, a gente que definiu o que é onda, o que é partícula. Não foi a natureza não foi, certo? Ninguém previu que não tem nenhuma garantia da natureza de ser ou onda ou partícula. Então, assim, eu acho que as nossas definições, né, e para a gente conversar melhor e ter conversa, eu acho que elas devem ser usadas na medida da sua utilidade, né? Então, assim, a gente pode até dizer que existe um livre-arbítrio, ou existe a justiça de uma forma tal, e etc., ou existe a moralidade
forma tal e certa, ou existe causa e consequência de uma forma tal e certa. Mas assim, isso tem que estar condicionado ao fato de que, assim, tudo é material e tudo é determinado, tá? Então, a noção de passado, presente e futuro também, eu acho que é também uma noção humana, tá? Nada mais que isso. Não que eu acho que, sei lá, outras espécies se evoluírem, que nem a nossa, não possa ter uma convergência, né? Mas eu acho que elas são condicionadas a todo esse universo aí, essa realidade. Bom, além disso, eu gostaria de falar assim, sobre a compatibilidade com outras hipóteses aí, tá? Notadamente a hipótese de simulação. Estamos vivendo numa simulação. Bom, pode ser que estejamos vendo uma simulação, mas isso tudo é compatível com estar numa simulação, tá? Não é incompatível. Mas, enfim. Uma coisa que é incompatível, tá? É a gente voltar no tempo e alterar o tempo, tá? Alterar as coisas. Então, para mim, isso é incompatível com a minha visão. Mas também é compatível também com a hipótese de muitos mundos, tá? Você conhece aí da física quântica, tá? A hipótese de muitos mundos. Eu só diria que a realidade, na verdade, ela tem várias linhas do tempo que a gente segue um caminho nelas. Né? Sim, eu não gosto muito dessa hipótese também, mas ela até é meio que compatível com isso, com a visão que eu apresentei aqui. E as regras também, elas seriam várias, né, para cada linha do tempo, etc. Bom, e aí, queria terminar assim, acho que já chegamos finalmente, dizendo assim, se você concorda comigo, se não concorda comigo, você está convidado a comentar aí e tal, enfim, argumentar seu ponto de vista. Tem mais coisa para falar sobre isso, né? Sobre esse tema, mas assim, já deu mais de 50 minutos aqui. E eu acho que também tá todo mundo cansado dessa conversa por agora, né? Então, deixo vocês aí com essa pedrada. A gente em minha opinião, né? Determinado e somos todos nada mais que materiais, né? Assim, uma outra coisa que eu gostaria de falar é que nós somos mecanismos, tá? Eu acho que essa metáfora é perfeita. A gente é mecanismo dentro de uma realidade. Isso não significa que a gente não possa mudar. Sim, mudar não vai, né? Mas a nossa ação faz parte. Então a nossa ação faz parte do que vai acontecer no futuro. Então, assim, você escolheu, você não, apesar de estar predeterminado, você escolhe, entendeu? E é por isso que assim, existir ou não livre-arbítrio, para mim não faz tanta diferença assim no andar da carruagem, entendeu? Talvez não fique claro, porque também eu tô aos poucos afinando esses meus conceitos, tá? Mas aí, mande a sua pergunta aí. Obrigado pelo seu apoio, escrever esse livro que é bom e que deu essa oportunidade aqui de aplicar. Obrigado a quem recomendou também. E ficamos para a próxima. Lembre de recomendar o vídeo para sua mãe, para seu pai, para seu primo, para seu amigo, compartilhar com o seu cachorro. E valeu!